Se você está ouvindo estas palavras agora, não é por acaso. Este exato momento foi divinamente orquestrado. Você pode não ter percebido, mas o Criador do Universo, aquele que moldou as estrelas e colocou os planetas em movimento, atraiu você para este exato lugar, neste exato momento, por um motivo. Há uma mensagem que você precisa ouvir, uma verdade que tem o poder de mudar tudo. Por muito tempo, você carregou fardos que nunca deveriam ser seus. Você travou batalhas em silêncio, superou dias de incerteza e lutou contra o peso da pressão financeira, da exaustão emocional e da dúvida espiritual. Mas deixe-me dizer uma coisa, sua temporada de lutas acabou. As correntes da escassez estão se rompendo e a maré está mudando. Esta não é apenas uma frase motivacional, é uma declaração divina. A mesma voz que trouxe o universo à existência está falando com você agora, chamando-o para uma temporada de abundância sobrenatural. Você não está aqui para meramente sobreviver, para simplesmente sobreviver ou para lutar constantemente por cada centímetro de progresso. Você foi criado para mais. Você foi projetado para o impacto, destinado à grandeza e escolhido para uma vida plena. E hoje, agora mesmo, é o momento em que você começa a entrar nessa realidade. Você está pronto para ouvir a verdade que o libertará? Porque o que vem a seguir não é apenas uma mensagem, é uma ativação divina. Fique comigo. Por muito tempo, lhe disseram que a falta é o seu destino, que você deve aceitar uma vida de luta e limitação. Mas isso é mentira. Você não foi criado para viver com medo constante de não ter o suficiente. Você não foi projetado para carregar o peso do estresse financeiro, para caminhar pela vida sentindo-se invisível e desvalorizado. A verdade é que você está destinado a mais, muito mais. O mundo pode tentar convencê-lo de que a prosperidade está reservada para poucos, que apenas um pequeno grupo privilegiado pode experimentar a verdadeira abundância. Mas ouça isto, o Criador do Universo já declarou o seu valor. Ele já lhe prometeu um futuro repleto de esperança, prosperidade e abundância. Seus recursos são ilimitados, seu suprimento nunca se esgota e seu desejo é que você ande em abundância, não em escassez. Não se trata apenas de dinheiro, trata-se de entrar em uma vida de plenitude completa. Uma vida em que você acorda todos os dias sabendo que suas necessidades já foram atendidas, que você está totalmente provido e que tem o poder de fazer a diferença neste mundo. O mesmo Deus que criou as galáxias, que trouxe luz às trevas e que segura os oceanos na palma de sua mão, declarou que você é digno de abundância. É hora de se libertar da mentalidade de escassez. É hora de rejeitar a mentira de que você foi feito para lutar para sempre. Este é o seu momento de entrar em uma nova realidade, uma realidade onde a abundância é seu direito de nascença e a provisão divina é sua companheira constante. Sejamos claros, a verdadeira abundância não se trata apenas de ganho financeiro. Trata-se de caminhar na plenitude da vida que Deus planejou para você. Trata-se de viver com paz na mente, propósito no coração e força no espírito. É a liberdade de sonhar sem limites, de doar sem hesitação e de viver sem medo da falta. Esta é a vida para a qual você foi criado. Mas aqui está o problema. Muitas pessoas vivem a vida inteira presas em um ciclo de sobrevivência, acreditando que precisam conquistar todas as bênçãos, lutar por todas as oportunidades e batalhar por cada grama de sucesso. Elas acreditam na mentira de que seu valor está atrelado à sua dedicação, que seu valor é medido por sua conta bancária e que seu futuro depende exclusivamente de seus próprios esforços. Mas esta não é a verdade de Deus. O Criador do Universo já declarou o seu valor, e seus planos para você são maiores do que você pode imaginar. Ele prometeu que você será a cabeça e não a cauda, que emprestará a muitos e não tomará emprestado de ninguém, e que suas bênçãos o alcançarão. Isso não é ilusão, é uma garantia divina. Então, por que se contentar com menos? Por que viver com medo quando você foi chamado para andar na fé? Por que lutar por migalhas quando seu pai é dono do gado em 1000 colinas? É hora de mudar sua mentalidade, parar de se ver como um mero sobrevivente e começar a viver como o conquistador que você foi criado para ser. Os dias de luta, de mal conseguir, de se preocupar constantemente com o próximo passo, acabaram. Você está entrando em uma temporada em que as bênçãos o encontrarão, onde as portas se abrirão sem que você as force e onde o impossível se tornará sua nova realidade. Aqui está uma verdade que muitos ignoram: a dúvida é inimiga da abundância. O medo é o ladrão de bênçãos. Se você permitir que esses dois controlem sua mentalidade, nunca caminhará na plenitude do que Deus preparou para você. Não basta crer nas promessas de Deus superficialmente, você precisa assumi-las, proclamá-las e caminhar nelas com confiança inabalável. Pense nisso, cada grande mover de Deus na Bíblia exigiu um passo de fé. Quando Pedro saiu do barco para as águas tempestuosas, ele não estava apenas desafiando as leis da física, ele estava desafiando as limitações da dúvida. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, o impossível se tornou possível. Mas no momento em que ele permitiu que o medo se instalasse, ele começou a afundar. O mesmo princípio se aplica a você.
Você não pode esperar resultados sobrenaturais enquanto se apega a uma mentalidade de medo e incerteza. Você não pode caminhar na abundância divina enquanto questiona constantemente se você é digno, se você é capaz ou se as promessas de Deus são realmente para você. Lembre-se disto: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. O que ele falou sobre a sua vida é eterno, imutável e garantido. Quando ele diz que proverá, ele fala sério. Quando ele promete abençoá-lo, não é uma possibilidade vaga, é uma certeza divina. Portanto, rejeite os sussurros da dúvida. Silencie as vozes que lhe dizem que é impossível. Permaneça no fundamento inabalável das promessas de Deus e observe o impossível se tornar a sua nova realidade. As promessas de Deus não são frágeis. Não são passageiras, nem estão sujeitas aos altos e baixos da vida. Quando ele fala, suas palavras ecoam pela eternidade. Pense nos israelitas diante do Mar Vermelho. Naquele momento, eles tiveram uma escolha: focar nas águas impossíveis diante deles ou confiar no Deus que já havia provado seu poder. O mar não se abriu porque fazia sentido. Ele se abriu porque eles se moveram com fé. Este é o seu momento de dar um passo à frente. De quebrar o ciclo de hesitação e medo. Parar de duvidar do poder de Deus em sua vida. Você não foi criado para viver em um estado constante de preocupação, ansiedade ou dúvida. Você foi criado para andar com confiança, falar com autoridade e agir com propósito. Portanto, silencie as dúvidas. Ignore os medos. Recuse-se a ser definido pelas limitações do seu passado. Você serve a um Deus que pode abrir mares, mover montanhas e transformar situações impossíveis em testemunhos do seu poder. Dê um passo à frente e observe as águas se abrirem diante de você. Um dos maiores segredos para viver uma vida de abundância é compreender o poder da expectativa. A fé não é apenas uma crença passiva, é uma força ativa que atrai as promessas de Deus para a sua realidade. É a certeza confiante de que o que Deus falou sobre sua vida não é apenas possível, mas inevitável. Quando a mulher com fluxo de sangue estendeu a mão para tocar a orla da veste de Jesus, ela não estava apenas esperando por um milagre, ela estava esperando um. Ela disse a si mesma: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Não foi uma ilusão, foi uma declaração de fé, e mudou sua vida em um instante. A expectativa é a ponte entre as promessas de Deus e a sua realidade. É a força que ativa o sobrenatural, que chama o invisível para o visível e que transforma esperanças distantes em realidades presentes. Sem ela, mesmo as maiores promessas permanecem fora de alcance. Mas é aqui que muitos erram, permitem que suas expectativas sejam moldadas por suas circunstâncias em vez da palavra de Deus. Oram por avanços, mas esperam atrasos. Declaram abundância, mas antecipam a escassez. Pedem portas abertas, mas secretamente se preparam para a rejeição. Essa duplicidade de ânimo é uma barreira para as bênçãos que Deus deseja liberar em sua vida. É hora de mudar isso. É hora de elevar suas expectativas, de acreditar não apenas na capacidade de Deus de prover, mas em seu desejo de fazê-lo. Espere o milagroso. Espere o impossível. Espere que portas se abram, recursos fluam e oportunidades apareçam onde você menos espera. Isso não é otimismo cego, essa é a essência da fé. É a mentalidade que move montanhas, a postura que libera favor e a atitude que atrai os recursos do céu para sua vida. Fale sobre isso. Declare isso. Espere isso. E observe Deus transformar sua fé em realidade. Você já notou como um rio flui sem esforço, esculpindo montanhas e moldando paisagens ao longo do tempo? Ele não força seu caminho, ele se move com um impulso natural, guiado por forças invisíveis, sempre encontrando seu caminho para o mar. Esta é uma imagem poderosa do impulso divino, o tipo de força imparável que Deus quer liberar em sua vida. Mas aqui está a questão: muitas pessoas nunca aproveitam esse impulso porque passam a vida em modo de sobrevivência, lutando constantemente contra a correnteza, esforçando-se para manter a cabeça acima da água. Elas acreditam que o sucesso deve ser difícil, que a abundância é reservada para poucos e que cada passo à frente deve vir com uma luta. Mas este não é o caminho do reino. Considere a história de Pedro na tempestade. Ele passou a noite inteira lutando contra as ondas, batalhando contra o vento, exausto e com medo. Mas então, na parte mais escura da noite, Jesus apareceu, caminhando sobre as mesmas ondas que ameaçavam afundar o barco de Pedro. Quando Pedro fixou os olhos no Mestre, fez o impossível, andou sobre as águas. No momento em que Pedro desviou os olhos de Jesus e se concentrou na tempestade, começou a afundar. Esta é a lição: quando seu foco está na luta, você sempre afundará. Mas quando seus olhos estão fixos naquele que comanda a tempestade, você aproveita um impulso que desafia todas as leis naturais. Você não foi criado para passar a vida em modo de sobrevivência, lutando constantemente para manter a cabeça acima da água. Você foi chamado para caminhar no impulso divino, para passar da luta para a prosperidade, da luta para o descanso em suas promessas.
Este é o seu momento de sair do barco, de parar de sobreviver e começar a prosperar, de caminhar no tipo de fé que torna o impossível possível. Você não precisa lutar por cada centímetro, você só precisa se mover em alinhamento com aquele que segura os ventos e as ondas em suas mãos. Espere impulso. Espere avanços. Espere caminhar sobre as águas dos seus desafios. Porque, uma vez que você pega o ritmo do impulso divino, nada, e eu quero dizer nada mesmo, pode te deter. Cada carvalho imponente já existiu como uma pequena semente, enterrada na escuridão da terra, invisível e despercebida. Não parecia grande coisa, apenas um pequeno e aparentemente insignificante pedaço de vida. Mas dentro daquela semente estava o projeto para a grandeza, o potencial de se manter firme, fornecer abrigo e dar frutos por gerações. É assim que os planos de Deus muitas vezes começam, nos lugares escondidos, nos pequenos começos, nos momentos que parecem insignificantes. Mas aqui está o segredo: a grandeza muitas vezes se disfarça de luta. O potencial muitas vezes está envolto em obscuridade. E as sementes do seu futuro muitas vezes são plantadas no solo dos seus desafios. Você pode sentir que sua vida está enterrada agora, como se estivesse preso no solo da luta, esquecido, invisível. Mas Deus não se esqueceu de você. Ele não negligenciou o seu potencial. Ele está usando esta temporada para plantar sementes de grandeza que darão frutos no devido tempo. O problema é que muitas pessoas desistem no solo. Elas se afastam quando as coisas ficam difíceis, quando a pressão aumenta, quando a escuridão parece opressora. Mas se você conseguir suportar o processo, se conseguir permanecer plantado na fé, se conseguir confiar que Deus está fazendo algo mesmo quando você não consegue ver, você romperá a superfície e se elevará em tudo o que Ele prometeu. A semente que permanece plantada sempre romperá o solo. Ela sempre buscará a luz. E sempre dará frutos, na sua estação. Portanto, permaneça enraizado. Permaneça plantado. Sua hora de romper está chegando, e o mundo ficará maravilhado com a grandeza que Deus tem cultivado na escuridão. Toda grande vitória na vida é conquistada primeiro em lugares invisíveis, nas batalhas que ninguém mais vê, nas lutas silenciosas que acontecem a portas fechadas e nas guerras silenciosas que se travam na mente. É aqui que os campeões são feitos, onde os destinos são forjados e onde o impossível se torna possível. Pense no jovem pastor Davi, parado à sombra de um gigante chamado Golias. Para o mundo, isso pareceu um momento repentino e imprudente, um menino desafiando um guerreiro. Mas o que eles não viram foram as incontáveis horas que Davi passou sozinho nos campos, lutando contra leões e ursos, afiando sua mira com uma funda, construindo a coragem e a fé que um dia derrubariam um gigante. Ou considere Moisés, o fugitivo gago escondido no deserto por 40 anos, cuidando de ovelhas. Superficialmente, parecia uma vida de fracasso, um homem que havia perdido sua chance de grandeza. Mas o que o mundo viu como um período de esconderijo, Deus viu como um período de preparação, um tempo para transformar um homem quebrado em um líder que se colocaria diante de um faraó, abriria o mar vermelho e lideraria uma nação rumo à liberdade. O mesmo se aplica a você. As batalhas que você luta no escuro, as lutas que enfrenta em silêncio, os momentos em que se sente invisível e ignorado, esses momentos não são desperdiçados. Eles são o campo de treinamento para o destino que o aguarda. As madrugadas, os momentos de dúvida e medo, tudo isso faz parte do processo. Eles são o fogo que refina seu caráter, a pressão que molda seu propósito e a escuridão que o prepara para a luz. Entenda isto: gigantes não caem no campo de batalha, eles caem nos momentos de preparação invisível. Os avanços que você busca, as vitórias que você almeja, o sucesso pelo qual ora, todos nascem em lugares invisíveis. Considere Pedro, destruído por sua negação de Cristo, convencido de que havia arruinado seu destino. Mas então veio um café da manhã à beira-mar, uma segunda chance e um chamado renovado. Esse mesmo Pedro seguiu adiante para liderar a igreja primitiva e mudar o curso da história. O segundo fôlego é real, e chega para aqueles que se recusam a desistir, que perseveram quando tudo neles diz para parar e que acreditam que o melhor ainda está por vir. Então, continue. Vá um pouco mais além. Seu segundo fôlego está mais perto do que você imagina. O isolamento pode parecer uma maldição, um período de solidão, de ser incompreendido, de se sentir isolado do mundo. Mas e se eu lhe dissesse que alguns dos maiores avanços da história nasceram no isolamento? Que algumas das vozes mais poderosas foram forjadas no silêncio da solidão? Considere João Batista, uma voz que clama no deserto. Ele não foi moldado no conforto de um palácio ou na segurança de uma sinagoga, mas nos desertos áridos e solitários da Judeia. Foi no deserto que ele encontrou seu propósito, ouviu a voz de Deus e se tornou um profeta que preparou o caminho para o Messias. Ou pense no apóstolo Paulo, escrevendo cartas que moldariam o curso da história humana, não de um púlpito, mas de uma cela de prisão. Acorrentado e isolado, ele escreveu palavras que ainda ecoam através dos tempos, cartas que deram esperança a bilhões e inspiraram fé por gerações.
Até o próprio Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, buscar a vontade do Pai e buscar forças para sua missão. Foi no deserto que ele enfrentou o tentador, superou toda mentira e emergiu no poder do Espírito. O isolamento não é o fim, é a incubadora da grandeza. É o lugar onde as distrações são eliminadas, onde seu coração é refinado e onde seu propósito se torna cristalino. Portanto, se você se encontrar sozinho, isolado ou incompreendido, não veja isso como um revés, veja isso como uma preparação. Você não está sendo esquecido. Você está sendo forjado. O silêncio não é vazio, ele é cheio de propósito. Quando você emergir, carregará uma voz que pode abalar o mundo. Cada grande movimento, cada ideia que mudou o mundo, cada avanço na história começou pequeno. As árvores mais altas da floresta começaram como pequenas sementes enterradas na escuridão da terra, escondidas da vista, esquecidas pelo mundo, mas cheias de potencial ilimitado. Pense em Davi, o filho mais novo, um jovem pastor esquecido nos campos enquanto seus irmãos estavam diante do profeta Samuel. Ninguém viu um rei no menino com a funda, mas Deus viu. Ele viu um matador de gigantes, um guerreiro, um líder que uniria uma nação e estabeleceria um legado que duraria gerações. Ou considere Moisés, um fugitivo escondido no deserto, pastoreando ovelhas na encosta de uma montanha. Ele passou 40 anos na obscuridade, com seus sonhos de grandeza enterrados nas areias de Midian. Mas foi naquele lugar escondido que Deus o transformou em um libertador, um líder que confrontaria um faraó e abriria um mar. Até mesmo Jesus, o Salvador do mundo, começou sua missão não em um palácio, mas em uma humilde manjedoura, em uma cidade esquecida, erguida por um carpinteiro. Ele passou 30 anos em relativa obscuridade antes de assumir seu destino, realizar milagres e mudar o curso da história humana. A lição é clara: nunca subestime o poder de pequenos começos. As sementes que você planta hoje, os atos silenciosos de fé, os momentos invisíveis de obediência, tudo isso faz parte de um plano maior, um projeto divino que um dia surgirá à tona e mudará o mundo. Portanto, se seus sonhos parecem pequenos, se seus esforços parecem despercebidos, se seu potencial parece enterrado, lembre-se disto: toda grande conquista começa pequena. Permaneça firme, permaneça fiel e confie que Deus está cultivando algo extraordinário nos lugares ocultos da sua vida. Toda grande vitória começa na mente. É a decisão inabalável de se manter firme, de seguir em frente quando as probabilidades estão contra você e de lutar quando outros fugiriam. Guerreiros não nascem, eles são forjados no calor da batalha, nos momentos em que desistir parece a única opção. Considere Gideão, escondido em um lagar, convencido de sua própria insignificância, até que Deus o chamou de guerreiro poderoso. Naquele momento, algo despertou dentro dele, e ele se ergueu das sombras para liderar um pequeno exército em menor número contra probabilidades impossíveis. Ou pense em Davi, o jovem pastor que correu em direção a um gigante quando soldados treinados se encolheram de medo. Ele não viu apenas um gigante, ele viu uma oportunidade de provar o poder do seu Deus. Este mesmo espírito vive em você. Quando você se recusa a recuar, quando se mantém firme apesar da pressão, você se torna imparável. Mas permanecer firme não basta, você também precisa do fogo do propósito. Neemias sentiu esse fogo quando ouviu falar dos muros quebrados de Jerusalém. Ele deixou sua posição confortável, enfrentou forte oposição e reconstruiu uma cidade inteira em apenas 52 dias. O que o impulsionou? O propósito. Foi a força que o manteve construindo quando outros zombaram, o fogo que o impulsionou a terminar o que começou. A persistência é o que transforma obstáculos em oportunidades. Foi o que manteve a viúva batendo à porta do juiz, o que levou Jacó a lutar com um anjo a noite toda, recusando-se a desistir até receber sua bênção. Esses são os momentos que definem um guerreiro, os momentos em que você se recusa a desistir, em que você supera a dor e em que você se levanta apesar das adversidades. Portanto, abrace o guerreiro interior. Permaneça firme, prossiga e deixe o fogo do seu propósito consumir cada dúvida, cada medo e cada obstáculo. Você não foi feito para recuar, você foi feito para vencer. A lealdade não é testada nos momentos de conforto, mas no fogo da adversidade. É fácil permanecer firme quando a multidão aplaude, quando o caminho está livre e quando a vitória parece certa. Mas a verdadeira lealdade, aquela que deixa um legado, é comprovada nos momentos em que permanecer firme significa permanecer sozinho. Legado não se trata apenas do que você constrói, mas do que você deixa para trás. Trata-se de investir em algo maior do que você mesmo, de plantar árvores sob cuja sombra você talvez nunca se sente, de tomar decisões que impactarão gerações muito depois de você partir. Mas até os guerreiros precisam de descanso. Elias, após invocar fogo do céu, viu-se exausto, escondido em uma caverna, pronto para desistir. Naquele momento, Deus não o repreendeu, ele o alimentou, o revigorou e o lembrou de seu propósito. Descanso não é fraqueza, é sabedoria. É a pausa estratégica que reabastece seu espírito, aguça seu foco e o prepara para as batalhas que virão.
Portanto, mantenham-se firmes na lealdade, construam com o legado em mente e lembrem-se de que mesmo os guerreiros mais ferozes precisam de momentos de descanso. Porque as batalhas que virão exigirão o melhor de vocês, e vocês não podem servir de uma xícara vazia. Todo grande movimento começa com uma única voz, muitas vezes clamando no deserto, falando a verdade quando ela é impopular e defendendo o que é certo quando o mundo permanece em silêncio. Pensem em João Batista, uma voz solitária ecoando pelos desertos áridos da Judeia, preparando o caminho para o Messias. Ele não tinha palco, riqueza ou posição, apenas uma mensagem que se destacou entre os ruídos e mudou o curso da história. Ou considerem os profetas da antiguidade, como Jeremias, que se opuseram a reis, alertaram sobre o julgamento vindouro e proferiram palavras de esperança mesmo quando o mundo parecia sem esperança. Eles não tinham medo de permanecer sozinhos, de falar a verdade quando isso lhes custava tudo e de declarar as palavras de Deus mesmo quando ninguém queria ouvir. Mas uma voz não basta, você também precisa ter a coragem de se mover, de dar passos de fé rumo ao desconhecido. Fé não é apenas uma crença, é ação. É entrar nas águas antes que elas se abram, contornar muros antes que eles caiam e seguir em frente mesmo quando o caminho não está claro. Foi o que levou Abraão a deixar sua terra natal sem um mapa, Moisés a estender seu cajado sobre o mar e Pedro a saltar de um barco no meio de uma tempestade. E então chega a resistência final, o momento em que você dá tudo, não retém nada e deixa um legado que não pode ser apagado. É Davi correndo em direção a Golias quando outros se escondiam de medo. É Esther arriscando a vida diante de um rei para salvar seu povo. É Paulo, escrevendo cartas de esperança de uma cela de prisão, e Jesus, suportando a cruz pela alegria que lhe foi proposta. É aqui que a história muda, onde o comum se torna extraordinário, onde a fé se torna visão e onde o legado nasce. É o momento em que você decide dar tudo de si, permanecer firme, falar a verdade e terminar a corrida que lhe foi proposta. Então, encontre sua voz. Dê seus passos. Posicione-se. Porque o mundo aguarda o som do seu propósito, o impacto da sua fé e o poder do seu legado. Se estas palavras despertaram algo dentro de você, se você sentiu um fogo acender em seu espírito, se você se lembrou da grandeza que existe em você, não deixe este momento passar. Você não foi chamado para viver uma vida de hesitação, para ficar à margem ou para se misturar ao cenário. Você foi criado para se destacar, para se elevar e para deixar um legado que ecoe por gerações. Então, dê um passo hoje. Fale a sua verdade, lute suas batalhas, ultrapasse as barreiras e deixe sua voz ser ouvida. Você tem algo que o mundo precisa, uma história para contar, uma diferença para fazer, um propósito para cumprir. Se você acredita que este é o seu momento, se você está pronto para assumir o seu propósito, deixar sua marca e caminhar na plenitude do seu chamado, então clique em curtir, compartilhe esta mensagem e inscreva-se para receber mais conteúdo que desafia, inspira e desperta o guerreiro que existe em você. E nos comentários abaixo, declare com ousadia: estou pronto para a minha descoberta. Porque você não nasceu apenas para sobreviver, você nasceu para conquistar, ascender e mudar o mundo.